Que Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar a fundo num texto que, apesar de ter quase 3.000 anos, parece que foi escrito ontem. Totalmente. Vamos falar do capítulo 58 do livro de Isaías. E é um texto, assim, um pouco desconfortável, né? Ele funciona quase como um espelho que obriga a gente a questionar a nossa própria fé. Exatamente essa palavra, desconfortável. A nossa análise de hoje vai se basear no texto bíblico, claro, e também nos comentários de John A. Martin, que ajudam muito a gente a decifrar as camadas daqui. E a cena que Isaías pinta é fascinante. Demais. A gente tem um povo que por fora parece ser o retrato da devoção. Eles buscam a Deus, eles jejuam, parecem super interessados nos rituais. Mas por trás dessa fachada toda, recebem uma das críticas mais duras da Bíblia inteira. o que nos leva, então, à grande questão que a gente vai explorar aqui. Qual é a linha, sabe? A linha que separa uma religiosidade de fachada de uma fé que realmente transforma. E como saber de que lado dessa linha a gente tá, né? Ok, vamos analisar isso. O capítulo já começa de um jeito explosivo. Nossa, muito. Deus ordena a Isaías: grite a plenos pulmões, não se detenha. Erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão. É tipo um alarme de incêndio espiritual. É um comando urgente. Só que o curioso é que, logo na sequência, o texto descreve esse mesmo povo de uma forma que parece contradizer tudo isso. Sim, e essa é a chave de tudo. O texto diz que eles me procuram diariamente. E mais, que eles têm prazer em saber os meus caminhos. Eles agem como se fossem uma nação que pratica a justiça. É a descrição de um povo que parece exemplar. Eles chegam a pedir a Deus leis justas, parecem querer que Deus se aproxime. E o ponto é que eles se sentem injustiçados por Deus. Eles perguntam: por que jejuamos e tu não vês? Por que nos humilhamos e tu não levas isso em conta? Eles estão basicamente cobrando de Deus. Apresentando a fatura dos seus atos religiosos. Isso. Mas espera aí, se eles têm prazer em saber os seus caminhos, isso não soa como uma hipocrisia pura? Sabe, parece mais uma autoilusão sincera. A minha pergunta é possível ser sinceramente devoto e ainda assim estar completamente errado aos olhos de Deus? Essa é uma pergunta crucial. E a análise que a gente tem em mãos do John Martin sugere que sim, é totalmente possível. O problema não era a falta de sinceridade deles em querer as bênçãos. Era o motivo. Exato. O motivo da busca. O comentário do Martin destaca que o contexto aqui é a restauração de Israel. O povo sabia que, para essa restauração acontecer, a obediência era necessária. Ok. O erro deles foi achar que obediência se resumia a cumprir rituais. Eles transformaram a fé numa transação. Nós jejuamos, Deus, agora você tem que nos abençoar. Entendi. Eles não buscavam um relacionamento. Eles tentavam operar uma máquina de bênçãos. É aquela ideia antiga, né, de que a fé é uma espécie de tomá-la da cá com Deus. Exatamente. Se eu cumprir a minha parte do ritual, ele é obrigado a cumprir a dele. Eles estavam fazendo tudo certinho por fora. Mas o alarme de Deus soava para mostrar que, por dentro, a motivação estava fundamentalmente corrompida. E aí Deus apresenta o diagnóstico dele. E a resposta de Deus é, nossa, é cortante. Ele diz: no dia do jejum de vocês, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. É uma desconexão total. E continua: o jejum de vocês termina em discussão e briga, e em troca de socos brutais. Que imagem chocante! No mesmo dia em que se humilham perante Deus, eles exploram os funcionários e agem com violência. É a desconexão completa entre o sagrado e o secular na vida deles. A nossa fonte de análise usa uma imagem muito poderosa para descrever isso. Qual? O problema era que apenas as suas cabeças se curvavam, não os seus corações. O jejum era uma performance externa. Curvar a cabeça como um junco, deitar em pano de saco e cinzas. Isso, mas não produzia nenhuma mudança interna. Nenhuma. Não alterava as relações abusivas que eles tinham. Era um ato profundamente egocêntrico. Feito para benefício próprio. É quase como, sei lá, a versão antiga do ativismo de hashtag. Boa analogia. A pessoa parece super engajada, posta a foto, mas no dia a dia, no trato com as pessoas, nada muda. A performance está lá, mas a transformação não.
Deus basicamente diz: vocês acham que é esse o jejum que eu escolheria? E aí que o capítulo dá uma virada. Uma virada radical. Sim, porque Deus redefine completamente o que significa jejuar. Ele tira o foco do ato de abstinência pessoal e coloca na ação em favor do próximo. O jejum que agrada a Deus não é sobre o que você deixa de fazer por si mesmo. Mas sobre o que você ativamente faz pelos outros. Vamos ler a lista porque é impressionante. Deus pergunta: não é este o jejum que escolhi? Quebrar as correntes da injustiça, desamarrar as cordas do jugo, deixar livres os oprimidos. Confesso que, quando eu leio isso, a minha primeira reação é pensar em caridade individual. Mas essa linguagem, quebrar correntes, romper julgos, parece algo muito maior, quase sistêmico. Sim. E o comentário que a gente está usando ajuda a entender a escala disso. A análise aponta que isso é um chamado por justiça social estrutural. Ah, então não é só dar uma esmola. Não. É lutar contra os sistemas que criam a pobreza e a opressão. Quebrar as correntes da injustiça é confrontar as práticas que prendem as pessoas. E a lista continua, né? Indo do sistêmico para o pessoal. Exato. O texto segue. Não é também que você reparta o seu pão com um faminto, acolha em casa os pobres desabrigados e, quando vir um nu, o vista. A ênfase muda completamente. Sai do eu e da minha performance religiosa e vai para o outro e a sua necessidade real. O que é fascinante, e a nossa fonte ressalta bem isso, é que Deus está apelando para a própria história de Israel. Como assim? Ele lembra ao povo que eles já foram escravos no Egito, oprimidos, sem teto. Essa convocação para compaixão estava enraizada na memória coletiva deles. Nossa, faz todo sentido. Cada pessoa necessitada que eles encontravam deveria ser um espelho do passado deles, gerando empatia e ação. A verdadeira espiritualidade, segundo Isaías, se manifesta em ações concretas. E o mais incrível é que só depois que o povo pratica esse jejum verdadeiro, Aí sim. as bênçãos que eles tanto queriam começam a aparecer. E as promessas são uau, são extraordinárias. É uma explosão de metáforas de restauração. A análise que a gente tem, do Martin, organiza essas bênçãos de uma forma bem clara. A primeira é a luz. Então a sua luz romperá como a alvorada. A luz na Bíblia é quase sempre uma imagem para bênção, para verdade, para a presença de Deus, sabe? Em vez da escuridão da hipocrisia, eles teriam a luz da aprovação divina. Lindo! Depois vem a cura. E a sua cura brotará sem demora. Isso não é só sobre saúde física, certo? Não, de forma alguma. É sobre a restauração da nação, a cura espiritual, moral, e logo em seguida vem a justiça e a proteção. A sua justiça irá diante de você e a glória do Senhor será a sua retaguarda. É uma imagem militar, né? Eles estariam seguros, protegidos por Deus por todos os lados, porque a vida deles estaria alinhada com a justiça de Deus. E tem mais, a promessa continua com a restauração do relacionamento, a oração respondida. Exato. Então você clamará, e o Senhor responderá, gritará por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Aquela distância que eles sentiam no início do capítulo desaparece. A intimidade com Deus é restaurada. Sim, e isso leva à orientação e à força. Deus promete guiá-los, satisfazer as necessidades deles, transformando-os em um jardim bem regado, como um manancial cujas águas nunca secam. Que imagem poderosa, de vitalidade constante. Que não depende das circunstâncias, mas de uma fonte interna, que é o próprio Deus. E por fim, a promessa se torna literal, física. O povo seria chamado de reparadores de brechas e restauradores de veredas. Isso é muito forte. Uma comunidade espiritualmente saudável vira uma força de renovação social, até estrutural. A fé verdadeira, literalmente, reconstrói o que está quebrado na sociedade. Sem dúvida. Mostra que a espiritualidade, na visão de Isaías, nunca é um assunto puramente privado ou individualista. Ela tem consequências públicas. E sociais, profundas. Uma fé genuína não se contenta em deixar o mundo como está. Ela busca ativamente consertar as rachaduras, as brechas na estrutura da comunidade. Ok, o argumento sobre justiça e misericórdia parece, encerrado de forma muito poderoso,
Mas aí o texto dá uma virada e começa a falar do sábado. Ah, sim. À primeira vista parece um assunto meio aleatório. Qual a conexão que o nosso material de apoio sugere aqui? Essa é uma ótima pergunta, porque a conexão não é óbvia, mas ela é fundamental. O comentário do John Martin usa uma expressão perfeita para isso. E qual é? Ele diz que o sábado funcionava como um barômetro da fidelidade do povo. Um barômetro, gostei. Era o teste prático, semanal, da aliança deles com Deus. Pensa bem. O jejum falso era sobre usar um ato religioso para benefício próprio, certo? Certo. A observância correta do sábado era exatamente o oposto. Como assim? Guardar o sábado significava parar de buscar os próprios interesses por um dia inteiro. Era um ato de confiança. Ao não trabalhar, eles demonstravam que não dependiam só da própria força para prosperar. Mas da provisão de Deus. Isso. E era também um ato de justiça, pois garantiu descanso para todos, incluindo servos e estrangeiros. Então o sábado encapsulava os mesmos princípios do jejum verdadeiro. Tirar o foco de si mesmo e colocar em Deus e no bem-estar da comunidade. Faz todo sentido. É um teste de prioridades. Exato. Um exercício prático de rendição. E a promessa associada a isso. A análise aponta que ela é dupla, né? Dupla. Se eles honrassem o sábado, primeiro eles encontrariam prazer no Senhor. E Deus os faria cavalgar sobre os altos da terra. Que é uma metáfora para a vitória, salvação espiritual. Isso. Mas também tem uma dimensão concreta de prosperidade. E o sustentarei com a herança de Jacó, seu pai. É uma referência direta às promessas de terra e prosperidade feitas aos patriarcas. E para não deixar nenhuma dúvida, o capítulo termina com a assinatura mais poderosa possível. Porque a boca do Senhor o disse. Ponto final. Não tem mais o que debater. Esse selo de autoridade divina reforça a certeza de que tantas advertências quanto as promessas são absolutamente verdadeiras. Inegociáveis. Então, depois de tudo isso, o que realmente fica? Se a gente tivesse que destilar a mensagem central de Isaías 58, qual seria? Olha, eu acho que a mensagem é uma inversão chocante de prioridades. A gente tende a pensar que a nossa vida espiritual, a parte vertical com Deus, vem primeiro e que as boas ações são uma consequência. Mas Isaías parece argumentar que o termômetro da nossa relação vertical é a qualidade da nossa relação horizontal com as pessoas ao redor. Quer dizer que se a justiça, a compaixão, a misericórdia falham no nosso dia a dia, Toda a nossa adoração, jejum, rituais, tudo isso se torna um ruído sem sentido para Deus. é o contraste entre uma religião que serve a si mesma e uma fé que serve a Deus e ao próximo. O povo de Isaías jejuava para o seu próprio prazer. Para os seus próprios fins. O jejum que Deus desejava era para o bem dos outros, os oprimidos, os famintos, os desabrigados. O que nos leva de volta àquela diferença entre relacionamento e transação. Exatamente. Uma fé transacional usa rituais para obter favores de uma divindade distante. Uma fé relacional busca conhecer a Deus de perto e, como resultado, ter o seu caráter moldado para se parecer mais com o dele. E esse processo transborda em atos de justiça. Inevitavelmente, Isaías 58 é um chamado para sair da piscina rasa dos rituais e mergulhar nas águas profundas de uma fé que age, que se importa e que transforma o mundo. O texto descreve o povo restaurado como reparadores de brechas. Diante das fraturas sociais, da polarização, das divisões que a gente vê tão claramente no mundo hoje, fica a reflexão que este texto nos impõe. Sim. O que significaria, na prática, sermos reparadores de brechas no espírito de Isaías 58? Não como uma performance, mas como a expressão genuína de uma fé que ouviu o alarme de Deus. Essa é a pergunta que ecoa por quase 3 milênios e aterrissa diretamente no nosso colo hoje. Que Deus abençoe todos os ouvintes.